prestando atenção em qualquer bobagem, em qualquer idiotice que ele diga. Mas nesse caso não foi idiotice, foi mais uma demonstração do seu desprezo absoluto pela liberdade de imprensa, que é um dos pilares da democracia. Sem liberdade de imprensa, ou com uma imprensa acuada, temerosa, você não tem democracia tal como se entende a democracia. E vejam o que ele fez. Ele deu uma entrevista, concedeu uma entrevista a uma jornalista de um programa importante, de uma das redes de televisão americana. Ela, inclusive, saiu lá de Washington, foi para Wisconsin, onde ele estava, o estado onde ele estava, para entrevistá-lo. Tudo certo, combinado e tudo. Ela começa a fazer perguntas e ele começa a mentir. Ele começa a mentir descaradamente. E ela começa a contestá-lo. Por quê? Pelo prazer apenas de contestar? Não, pela obrigação. Porque a televisão é um meio público de informação. Você pergunta algo. É assessoria de imprensa. Não é assessoria de imprensa. Você não está ali para servir de plataforma para o cara se promover. Você pergunta a alguém e ele responde que é com uma mentira, e comprovadamente o que ele disse é uma mentira, o jornalista tem direito de rebater. Vejam o que aconteceu e a gente comenta mais um pouco depois que vocês virem esse vídeo que está viralizando hoje. People like you, the fake, dirty press, the crooked press, people like stupid Biden, he's not smart enough to know what's going on, but people that surrounded him, surrounded his beautiful, resolute desk in the Oval Office, what they did to the lives of people, they destroyed people. They sent people to jail who did nothing wrong. Just to be very clear, there's no evidence of what you're saying, but let me ask you about Todd Blanche. Let me ask you about Todd Blanche. Listen to me. Let's talk about Todd Blanche. There's tremendous evidence. There's nothing but evidence. The election was rigged. It was a dirty election. And it's happening again right now in California. Presented evidence. It's happening right now in California. Right now, it's look at what's happening in California. To that? It's the 4 days. The Republicans are doing well in California. No, they're not. They're dropping fast because it's a rigged election. Let me tell you, it's 4 days, and they aren't even close to coming up with it. That's how they count the votes. You know why they're doing that? Because they're cheating on the election. Do you have evidence to support all that? All I have to do is look. All I have to do is look. That's not evidence. And I listen to people, and let's see what happens. But, sir, that's not evidence. Do you think it's appropriate? That's how they count the votes in California. Do you think it's appropriate that they have an election, and 5 days later they're nowhere close to picking a winner? State and local officials acknowledge they are slow. They're urging. No, they're crooked. They're urging the votes to be counted quickly. That's how they vote in California. They're crooked, just like you're crooked. Your press is crooked, and Meet the Press is crooked. To be fair, I'm not crooked, but let's Really? Let's Well, continue. You play right into their hands. Let's continue. You're either crooked or you're stupid. You play right into their hands with this rap. You know that these elections are rigged. Your network knows that they're rigged. You know that I won an election in a landslide, and I got 94% bad press. But, Mr. President, you know why I got that? Because you have no credibility. But you've never presented evidence that it was rigged. Let's keep talking about. I want to talk about Todd Blanche. You have more evidence. There's more evidence than ever presented. Let's talk about your elections in this country. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. But, Mr. President, you're one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time. Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin. I've sat in the rain with you. I know. I traveled all the way to Wisconsin. On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? Mr. President, a country can never be great with a dishonest Listen, press. we traveled all the way to Wisconsin for this interview. Sinceramente, se eu fosse essa jornalista, nesse final que ele tá pedindo para sair, eu ia aloprar com ele. Eu não ia ser boazinha, eu ia ficar implorando. Eu viajei até o Wisconsin, eu ia falar, tá correndo porque foi exposto como mentiroso ao vivo, tá mentindo para todo o país, nada do que ele falou tem evidência, tudo no parte de teoria da conspiração, da cabeça de um sujeito esquizofrênico com toda a pinta de um
dublê de ditador que está aqui perdendo a linha ao vivaço e fugindo das perguntas. Eu não ia nunca falar, vinha até aqui para te entrevistar. Isso é um sujeito, gente, que é um mentiroso e que não consegue ser confrontado com fato, com verdade, e que não pode ser confrontado por um jornalista, ainda mais uma mulher, que aí reage dessa maneira absurda. E a única coisa que eu lamento foi no final ela ter, de alguma maneira, se sentido culpada, se colocando ali como alguém que está tentando ainda implorar por uma entrevista por um sujeito completamente, bruto, né? Um sujeito que perdeu a linha e que não deveria ela passar ainda por essa situação de implorar no final para ele falar, manda ele embora e expõe ele ainda mais. Eu não sei, Guga, se ela estava implorando para ele falar, porque ela disse, ela vai, vem cá, eu vim de longe, vim aqui, o senhor tinha marcado uma entrevista com a gente, Uau. não sei o quê. Ela deixou mal, e todo momento em que ele dizia alguma coisa que ela achava que não tinha a ver com a verdade, Sim, ela foi bem que durante ele toda a estava entrevista, só o final manipulando, que eu não gostei. ela o contestou do tempo inteiro. Aliás, é uma pena que isso não aconteça em outros países. Nós aqui no Brasil, jornalistas, reverenciamos muito as autoridades. Somos capazes de fazer perguntas embaraçosas. Não muitas e não todos os jornalistas são capazes de fazer isso, mas é sempre com uma atitude muito defensiva, entendeu? Como se o entrevistado esteja ali para nos fazer um favor, ou vai ver que se eu fizer uma pergunta mais embaraçosa, ele não fala. Sim, um entrevistado tem direito também de responder só o que ele quiser responder. Agora, o direito de cobrar uma resposta, e de cobrar até com veemência, o direito também de dizer, não, mas vem cá, o que o senhor acabou de dizer não é verdade. Não é verdade por isso, isso, isso. Isso a gente vê raríssimas vezes aqui no Brasil. E é preciso que o jornalismo avance mais nesse quesito de coragem, não só de coragem, de entender que o seu papel é o de contestar quando você está diante de uma mentira. Não é de abrir espaço. Ah, bom, aí eu chego, pergunto, faço minhas perguntas, o cara responde do jeito que ele quer e me dou por satisfeito. Não é assim. O compromisso do jornalista, antes de tudo, é com o seu público, a quem ele se dirige. Seja por meio de jornal, rádio, televisão, o que seja. Esse é o seu empregador. O seu empregador não é o patrão que lá te paga o salário. Quem te emprega é o público que acredita que você será capaz de fazer um bom trabalho. E se você prova ao longo do tempo que é capaz de fazer um bom trabalho, é sua credibilidade que você tem que preservar. Precisamos avançar mais nesses quesitos. Não é só o Brasil que precisa avançar nesse quesito mais, não. Vários outros países. Não estou dizendo que isso seja, vamos dizer, a cautela em excesso ou um ponto de covardia, seja um defeito nosso, somente nosso, né? E não é fácil você se comportar assim, principalmente em países, né, onde a democracia não está suficientemente arraigada. Aqui estamos comemorando os primeiros 40 e poucos anos seguidos de democracia. Nós temos mais de 500 anos, se levado em conta o dia em que o senhor Pedro Álvares de Cabral aportou ali na costa da Bahia e deu por descoberto o Brasil, que já existia há muito tempo, mas deu por descoberto. Temos mais de 500 anos de história e apenas 40 e poucos anos seguidos de democracia. Mas já respiramos melhor se comparado com o que respirávamos antes. Foram 21 anos de ditadura e para trás, vários outros anos de tentativas de golpe e de golpes bem-sucedidos. Seu Getúlio Vargas
foi o ditador desse país durante pelo menos 15 anos. Ele chegou ao poder por meio de um golpe, porque ele tinha perdido as eleições em 1930. Ele chega ao poder em 30 por meio de um golpe e governa o Brasil até 1945. 15 anos. Depois ele voltou nos braços do povo, aí eleito pelo povo, em 1950. E aí, para não ser derrubado de novo pelos militares em 54, ele se suicida, ele se mata. Foi isso em 54, foi esse suicídio de Getúlio que adiou pelo menos até 1964 um golpe que seria dado ali em 54, 55. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Google, chama o intervalo, Google. Hora do intervalo para você que está acompanhando pela Smart TV da LG. Já já voltaremos aqui no Blá Blá Blá. No X, no Spotify, no YouTube. Seguimos. Agora, nessa semana de abertura de Copa do Mundo, quinta-feira, hein, gente?